começou em 1982, 2 anos antes do centenário desta igreja. Foi criada então a Comissão de Levantamento Histórico com o objetivo de reunir e catalogar todos os documentos históricos desta igreja, visando as comemorações do centenário, que seria em 1984. O saudoso diácono Paulo Maia assumiu então a coordenação da comissão, por onde os obreiros passaram entre vários. Você sabe dizer, Daniel, quantos passaram? Vou falar alguns aqui, né? Natália, Melita Decotelli, saudosa, né, nossos corações, a Pedrina Laquinite também, a Georgina Viana, o Benjamin Abreu e outros, né? Isso mesmo. E atualmente a nossa querida diaconisa Cremilda Decotelli coordena então o departamento cultural que sucedeu à comissão. Exatamente. E um dos grandes colaboradores para esse departamento surgir, para essa comissão existir, foi o pastor doutor Israel Bel de Azevedo, né, que é pastor na Igreja Batista da Curuçá, aqui na Tijuca. Ele coordenou a edição de 3 importantes livros aqui para a gente. O primeiro volume foi da história da nossa igreja, que vai até 1927. Então, no primeiro livro dele, ele relata a história da nossa igreja até 1927. O segundo livro foi a tradução sobre o Francisco Fulgêncio Sorém, um dos nossos pastores da nossa igreja, que foi escrito pelo M.M. Pratt. E o terceiro livro, também muito importante, chama-se O Combatente de Cristo, que já foi sobre uma entrevista, né, uma conversa com o nosso querido pastor João Sorém. Esperamos que todos possam usufruir das inspirações e contemplar situações que atestem também o grande desprendimento e dedicação dos pioneiros da obra batista e do surgimento desta igreja, levando-nos a constatar a presença e direcionamento de Deus para o desenvolvimento do Evangelho em nosso país. E vale também destacar que o acervo que nós temos aqui no nosso departamento cultural, ele é considerado por muitos como o mais valioso no ambiente batista do Brasil. Tá? Ele contém informação, ele contém documentos e fotografias desde os primórdios do trabalho batista no Brasil. Tá? Eu quero terminar minha fala com um abre aspas aqui. A história de uma igreja não é só um acervo de acontecimentos, de fatos, de fotos, mas principalmente o registro da intervenção de Deus. Fecha aspas. Quem falou essa frase foi o nosso pastor João Sorém. Cadê o nosso pastor atual, pastor Ivan? É com muita satisfação que a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro recebe a sua membresia e também nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que comparecem para esse evento tão especial para nós enquanto igreja, que é a reinauguração do nosso museu, que traz um pouquinho da nossa história. Aliás, parte dessa história vocês já tiveram a oportunidade de contemplar através das fotos que estão aqui nesse hall. E agora somos convidados a subirmos as escadas e podemos adentrar o nosso museu propriamente dito e podemos assim ter acesso ao passado que continua firme em os nossos corações. Entre as várias frases que nós falamos sobre preservação de história, uma delas diz o seguinte, de Paulo José de Oliveira: um povo que não se preocupa em preservar sua memória, perde-se na história e se aniquila a curto prazo na sua cultura. E ainda Dilson Mariano afirma: a preservação da história é garantir que no futuro todos possam ter direito ao conhecimento. Nós, como primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos que no futuro todos possam ter acesso ao conhecimento do que se deu em nossa história. Lembrando o casal Berg, fundadores dessa igreja, lá nos idos de 24 de agosto de 1884, o casal Berg, após 6 semanas de viagem de navio, quando estavam aportando aqui no Rio de Janeiro, William Berg disse algumas palavras importantes que vale a pena nós as relembrarmos. Berg disse assim para sua esposa, que estava grávida:
Lembrando que ele estava com cerca de 3 meses apenas de casamento. Para mim, o Brasil é um gigante. Ele é gigantesco em território, em minerais, em produção de café e de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou aqui para ajudarmos a despertá-lo, ou seja, o Brasil, do sono. Zacarias, no capítulo 4, versículo número 10, ele afirma: quem desprezará o dia dos humildes começos? Ou em outra versão, das coisas pequenas. Esta igreja iniciou com 4 membros, nenhum deles brasileiro. O casal William e Begbie, a governanta deles, uma irlandesa, Mary O'Rourke, e uma inglesa, Elizabeth Williams. Mas nesse dia de humilde começo estava a semente de um futuro abençoado pelo Senhor. E aqui estamos nós, quase 139 anos depois, para relembrar aquele humilde começo e tudo aquilo que o nosso Deus tem realizado para despertar esse gigante que é o nosso país. Que sejamos nós testemunhas oculares, ainda que através da memória, do ato divino de despertar o nosso país, e que nós continuemos essa bendita e abençoada missão. Vamos falar com Deus antes de nós subirmos até o museu? Feche seus olhos e comunique-se com o Senhor nesta hora. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua mão tem conduzido a história da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E através da história da tua igreja, Senhor, a bênção para a nossa nação. Continua a nos usar como servos teus no despertamento do nosso Brasil. Que sejamos teus olhos, a tua boca, as tuas mãos, para levarmos, anunciarmos e suprirmos carências do teu poder, para que o nosso país, ó Deus, possa ser despertado do sono e realizar tudo aquilo que tu tens escrito desde a eternidade. Louvamos-te pela abençoada história que o Senhor mesmo tem feito, tem realizado através de nós. Mas nossos olhos, voltados para o passado, também contemplam o presente e o futuro. Que inspirados, ó Deus, no passado que nós temos vivido, abençoado passado, possamos continuar firmes na missão que o Senhor mesmo tem nos dado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Subamos então para visitar o nosso museu que está sendo reinaugurado, e com a alegria de poder contar com cada um de vocês.